Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando Prós, o podcast da Yara Brasil. Meu nome é Erison Rosati, sou jornalista e estou aqui para trazer para você dicas de cultivo, novidades do setor e muito mais. Hoje eu recebo a coordenadora de inteligência de mercado da Yara Brasil, Isabela Mello. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o balanço de 2025 e quais as perspectivas de mercado para 2026. Oi, Isabela, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Obrigado pela sua presença, viu? Obrigada eu. Vamos lá. Para iniciar, eu quero que você conte um pouquinho da sua rotina com a área de inteligência de mercado, né? Como é trabalhar com esse tipo de informação no agronegócio e quais as variáveis implicadas na sua atividade. Já sei que são muitas, a gente conversou um pouquinho antes da entrevista, então eu queria que você contasse um pouco para o pessoal de casa. Eu sou super suspeita para falar, mas é muito interessante trabalhar com inteligência de mercado. Nós temos diversas variáveis no mercado e a cada ano, a cada nova safra, a cada novo acontecimento do mercado, fica claro o quanto novas coisas vão surgindo que acabam podendo nos trazer tanto impacto quanto oportunidade, né? Não só trazendo uma análise muito fundamentalista, baseada em dados, em análises estatísticas, em balanços de oferta e demanda, o que está acontecendo no cenário internacional, mas também muitos fatores de mercado que a gente pode não ter previsibilidade. Então, todos os dias eu brinco muito aqui dentro do time que a gente acaba formando muitos cenários e é um eterno e se? E se isso acontecer? E se isso se tornar uma realidade? E se isso for factível no mercado? Pode ser que hoje a gente não enxergue como possível, mas amanhã pode se tornar possível e pode se tornar realidade. Então, nosso papel dentro da Yara, aqui como time de inteligência de mercado, é fornecer os cenários para a companhia, é fornecer os cenários para o time comercial, para estar apoiando na ponta o produtor rural a melhor tomada de decisão. Então, esses fatores, eles acabam mudando o mercado com uma volatilidade muito grande e é importante a gente entender como eles se correlacionam, como eles podem trazer um impacto, como isso pode gerar uma oportunidade, porque pode ser um momento crucial para o produtor tomar uma tomada de decisão específica naquele momento, que depois o jogo pode tudo virar. Seja um momento de não tomar posição, é um momento de esperar, é um momento de ir com cautela, ou seja um momento de agora, é um momento de eu ir a campo, eu buscar um manejo ideal para a minha cultura, eu entendo que é um momento que a minha rentabilidade vai estar favorecida. Então, aqui o nosso papel é fornecer informação para todo o time, principalmente para o time comercial, de levar essa informação para a ponta e a gente conseguir que cada vez mais o produtor rural brasileiro e o produtor cliente Yara tenha essa informação de confiança e pautada em uma análise fundamentalista e com bastante montagem de cenários. É uma vida muito interessante, eu adoro, é muito dinâmica, muitas vezes a gente começa a semana acreditando que vamos estar analisando um certo tipo de mercado, e uma decisão lá fora muda tudo. Ela tava me contando, gente, fora das câmeras, que já aconteceu dela estar numa festa, fora do horário comercial. Acontece uma coisa, ela fala, meu Deus, mudou tudo. Mudou o cenário, não é isso? É isso aí. Eu tive um momento em que eu estava numa quermesse aproveitando bastante e chegou uma notificação no meu celular de que os Estados Unidos tinham atacado o Irã. Naquele momento que a gente estava ali com uma tensão muito grande, era um momento de um impacto que poderia trazer para o mercado muito grande. Então, eu parei naquele momento, parei a quermesse, parei o bingo, vim conversar com o pessoal Yara. Então, gente, esse é o cenário agora, isso aconteceu. E a gente se alinhar como time, se alinhar como empresa, entender os prováveis impactos e oportunidades dessa situação e a gente tomar a melhor tomada de decisão. É uma tomada de decisão tanto interna, né, aqui da companhia, que ajuda a tomada de decisão dos processos internos, e é uma tomada de decisão que vai chegar lá no produtor, exatamente, né? Vai chegar lá no campo. Exatamente. Né? O nosso papel indireto aqui como inteligente de mercado é com essa imprevisibilidade do mercado, e a gente com o papel de montar cenários, é trazer com que essa volatilidade venha com menor impacto para o produtor rural. Mesmo sendo algo muito difícil, o nosso papel é exatamente esse. Conseguir traduzir esses cenários em uma oportunidade ou peraí, agora é o momento de eu repensar, é o momento de eu analisar mais um pouco.
e aí tomar a melhor tomada de decisão para a gente conseguir ter uma boa safra. É como você disse, né? O e se, né? Se acontecer isso, o que eu faço? Se acontecer isso, o que eu faço, Exatamente. Né? E é muito interessante porque é tudo muito pautado em dados, Exato. Né? Numa análise profunda que vocês fazem o tempo todo, que inclusive deve envolver um time bem grande, né? Envolve um time bem grande, um time bem robusto e cada um dedicado a olhar um fator do mercado. No final das contas, mesmo cada um tendo o seu escopo específico e tendo um viés específico para o mercado está correlacionado. Uma coisa não anda sem a outra. Nós não conseguimos colocar em caixinhas diferentes. Então, como inteligente de mercado, nós temos que ser um time que tem uma comunicação muito grande, seja dentro de casa, seja dentro da Yara, seja também com o mercado. Então, temos gente olhando para as culturas, rentabilidade, avanço de plantio, também as importações, como que está o movimento no Brasil, como que está a produção nacional, como que está o clima, se a gente vai ter El Niño, Laninha, como que isso está trazendo um impacto ou uma oportunidade para o produtor, e também olhando preço e tendência de matéria-prima. Então, é um time bem robusto, bem dedicado, com muita leitura, muita análise para a gente prover a melhor montagem de cenários e chegar no melhor direcionamento para todos. É isso aí. Tá vendo? Você, produtor, na hora que você vai lá escolher o seu fertilizante, tem todo um trabalho lá por trás para levar as melhores oportunidades para você. É o trabalho do time da Isa. Aí. Isa, vamos falar um pouquinho do ano que passou, né? Como a Yara avalia o desempenho do agronegócio em 2025? Quais foram os principais desafios e aprendizados do setor no ano? E como esses fatores influenciaram o ambiente de negócio para uma empresa global de fertilizantes? Foram muitos desafios e muitos aprendizados. E acredito que para toda a cadeia envolvida, seja para produtor de fertilizante, seja para o produtor rural, seja para as grandes empresas, né, que comercializam esses fertilizantes, foi um ano de muitos desafios. Sejam desafios climáticos, desafios de oferta e demanda, restrições econômicas e políticas também, entre embargos entre países e dificuldades nas relações internacionais, mas também trazendo isso para aprendizado, cada vez mais nós precisamos ter um viés de adaptabilidade. Todos envolvidos na cadeia. Então, o produtor precisa cada vez mais aprofundar o seu conhecimento nessas variáveis, conversar com as equipes técnicas, com o comercial que está lá no campo, questionar, perguntar o que está vendo, o que está enxergando, criar uma bagagem de conhecimento para, nesse mercado tão volátil, tomar a melhor decisão. Então, e a decisão no tempo certo, né? Que também é muito importante. Timing é muito importante no seu mercado, né? Então, eu diria que 2025 foi um ano de maturidade para o nosso setor, mas também de adaptabilidade para todo mundo. E nós acreditamos que esse é um viés que continua para 2026 em diante, né? Toda a volatilidade que a gente enxerga que está acontecendo por diversos fatores no mercado, seja Brasil, seja global, eles vão continuar acontecendo, vão continuar se relacionando e é importante a gente cada vez mais estar discutindo sobre isso, estar enxergando tudo isso, ver como isso traz como impacto para nós, né? Como uma decisão de um presidente dos Estados Unidos pode impactar aqui a minha lavoura. Sim. Então, é muito importante a gente estar cada vez mais alinhados com isso. É um aprendizado de 2025 que todos vamos levar para 2026. É isso aí, é ficar de olho nos dados, né? E tem gente trabalhando para isso, bastante, né, Isa? Bom, em 2025, a gente encarou aí alguns episódios preocupantes para o mercado agrícola. Um exemplo deles, a súbita elevação no preço da ureia em um único dia, o que evidenciou mais ainda essa volatilidade, né, do ambiente de insumos. Como a Yara se prepara para momentos como esse e qual é o papel da empresa em apoiar o produtor, evitando que essas variações globais de preço, por exemplo, impactem diretamente o seu planejamento produtivo? Eu acredito que o nosso papel é crucial para toda a cadeia. Então, a nossa rotina já mostra que nós estamos preparados para quando esses momentos acontecem. A pluralidade do mercado hoje, o multifatorialismo hoje no mercado mostra que nós precisamos estar analisando todas as variáveis ao mesmo tempo. Então, nós já fazemos isso na nossa rotina. Então, quando acontecem esses momentos adversos no mercado, uma tensão comercial, um conflito específico em uma região que pode trazer um impacto, isso já vem do nosso dia a dia. Então, continuamos trabalhando assim como fazendo todos os dias. E quando esses momentos acontecem, é o momento de dar ainda maior foco para as análises, para as conversas, para as discussões e para as montagens de cenário, como eu te falei, para os ICs.
o que pode acontecer. Então, esse cenário que você comentou da ureia, dessa elevação que nós tivemos em 2025, foi um cenário que trouxe muita movimentação interna da Yara, que pode muitas vezes não aparecer para o produtor rural no final das contas, né? Nós entendemos o que estava acontecendo ali num cenário específico, geopolítico naquela região, envolvendo 2 países diretamente conectados, mas também outros países envolvidos no conflito, e afetou diretamente a ureia. Por que afetou a ureia naquele momento? A região ali do Oriente Médio é uma região com forte produção de petróleo. Com isso, também nós temos uma forte produção de gás natural. Como o gás natural é um produto, é um insumo utilizado na produção da ureia, nós temos diversas fábricas ali na região. Então, é uma região muito produtora de ureia, falando globalmente, e que tem um impacto muito relevante, né? Então, quando a gente olha a níveis de percentuais, é de 30% a 40% de toda a produção global está ali naquela região. Então, quando a gente entende que tem uma instabilidade, que tem um risco naquela região, o mercado se posiciona. Os fornecedores se posicionam e tomam uma posição frente a esse risco. E o nosso papel foi entender, esse risco é duradouro? É possível que se perdure por mais tempo? É possível que esse conflito fique por anos, como, por exemplo, a gente enxerga que hoje acontece com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Ou não? Pode ser algo passageiro, pode ser algo para ter uma resolução. A gente conversa aqui muito dentro do time que quando a gente olha para algumas regiões específicas, nós precisamos ter cautela. Então, quando olhamos para a região do Oriente Médio, a nossa cautela é sempre entender que um cessar-fogo muitas vezes não significa paz. Sim. Então, a gente precisa de ter um monitoramento diário de toda e qualquer movimentação naquela região. Então, quando tivemos essa movimentação na região, tivemos uma série de ataques. Isso trouxe um viés de alta para a ureia em um mesmo dia, aumentando cerca de $90 por tonelada. Nós, como empresa, avaliamos o cenário e tomamos uma posição para que toda essa volatilidade não chegue no nosso produtor rural e acabe não atrapalhando, não gerando um peso ainda maior na rentabilidade do produtor, que em 2025 foi um ano de rentabilidade apertada, de margens mais complexas, sem o apoio tanto do clima, quanto de questões logísticas, como o frete marítimo, que acaba atrapalhando também quando a gente está em situações como essas de conflito. Então, a Yara tem um papel crucial e nós, como inteligência de mercado, dentro dessa cadeia também de analisar tudo que está acontecendo. Então, foi um fator que mostra que um ataque específico em uma região que a gente pode aqui, como Brasil, entender, não temos nada a ver com isso. Estamos longe. Tem, sim. Isso não vai chegar para nós. Sim, tem e pode gerar um impacto. Sim. E até eu acho que é um pouco isso, né? Assim, quando você olha para esse conflito que está acontecendo lá, vocês como inteligência de mercado, é meio que assim, acender a luzinha e falar, gente, como que a gente aqui dentro da Yara pode se mover? Quais as pecinhas do nosso tabuleiro que a gente pode mover para que esse impacto chegue o mínimo possível no produtor, né? Então, quais as ações que a Yara pode fazer dentro de um cenário já previsto pela inteligência de mercado, né? Para que a coisa não desande. Exatamente. Né? Eu acho que é um pouco isso, né? Exatamente. Em toda essa montagem de cenário, nós também analisamos toda a nossa posição. O que a gente tem comprado, o que a gente ainda tem a comprar, como que está nosso estoque, como que a gente pode levar isso da melhor forma para o nosso cliente. Então, é uma análise que nós precisamos fazer do que está acontecendo no mercado e qual que é a melhor forma da gente levar isso para a ponta, né? Levar isso para o nosso produtor. Então, é bem importante, realmente, a melhor maneira de agir nessas situações. Bom, levando em conta aí o contexto de incertezas de mercado e clima, como o trabalho em parceria com o time comercial que você citou, né, e os consultores técnicos da Yara têm contribuído para orientar os produtores, apoiando decisões mais seguras quanto tanto ao uso do fertilizantes, posicionamento de compras e o melhor manejo nutricional? Eu acredito que a chave da gente ter o melhor direcionamento para o nosso produtor rural é a comunicação. Então, nós temos acesso às informações, nós fazemos essas análises, nós fazemos a montagem desses cenários e nós compartilhamos isso com o time comercial. É uma conversa constante e frequente, porque nós, além de analisar o que está acontecendo lá fora, a gente precisa analisar
como que está a realidade do nosso produtor interno. Nosso produtor do Rio Grande do Sul, produtor do Mato Grosso, produtor de Goiás, que por muitas vezes pode ter uma realidade diferente a depender da região. Então, é muito importante essa conversa, essa comunicação, essa passagem de conteúdo e dessas análises para eles estarem direcionando da melhor forma para aquele produtor, para aquela cooperativa, aquela revenda, qual que é a melhor forma de agir, o que a gente indica que seria a melhor tomada de posição. Então, a chave é a comunicação e o contato muito próximo. E hoje, como Yara, a gente acredita que isso é vital e fazemos isso como realidade aqui da nossa rotina, né? O time comercial está muito inserido nas nossas análises e nas nossas conversas, para a gente conseguir levar a melhor análise e o melhor direcionamento para o produtor. É um trabalho de parceria mesmo, exatamente, né? É exatamente. Isso. Bom, a taxação de carbono na Europa ela tem avançado e impactado diferentes cadeias produtivas. Qual é a visão da Yara sobre esse movimento e como a empresa tem contribuído para apoiar produtores e parceiros rumo a uma agricultura mais sustentável, com menor pegada de carbono e aderente às exigências internacionais? Perfeito, Eri. Eu acredito, como Isabela, e também vejo que é um posicionamento como Yara, que a sustentabilidade não é mais um papo do futuro. É uma realidade, está acontecendo, é hoje. Então, a gente conseguir, da melhor forma, descarbonizar a cadeia de fertilizantes e a cadeia do agro é o melhor posicionamento a se tomar para o mundo, para todos nós que estamos aqui. Então, a Yara tem um posicionamento bem à frente do mercado quanto a isso, da gente levar soluções já com baixa pegada de carbono e entender que esse movimento que está acontecendo em outras regiões é um movimento que também pode acontecer aqui no Brasil. Como a gente se antecipar da melhor forma para isso? Mas a sustentabilidade hoje, ela é uma realidade, ela não é mais papo do futuro, ela está acontecendo. Então, nós precisamos levar a sustentabilidade, levar as melhores práticas possíveis para o campo, para o nosso produtor, para a gente ter um melhor resultado como humanidade mesmo. E faz parte da cultura e do pensamento Yara agir dessa forma. E é o que a gente leva, tanto nas nossas soluções, quanto também nos nossos direcionamentos, nas nossas conversas com o time, entendendo que faz parte, é o nosso papel, a gente tem ferramentas e consegue oferecer isso para termos um mundo cada vez mais sustentável. Inclusive, tem uma questão até de rentabilidade mesmo, né? Porque tem mercados que têm ali, né, determinadas variáveis, determinados índices de sustentabilidade que precisam ser respeitados, né? E aí, com certeza, isso é um diferencial para o produtor lá na ponta, né? Se ele consegue fazer esse controle de pegada de carbono, para ele é muito mais rentável, né? Exatamente. E hoje a sustentabilidade, ela também está muito atrelada à rastreabilidade. Então, a cadeia hoje pede que exista uma rastreabilidade se efetivamente essas práticas sustentáveis estão acontecendo. E muitos mercados hoje globais pagam a mais por isso. Então, hoje, adotar práticas sustentáveis, a gente pode olhar tanto com viés de custo, mas também com viés de maior rentabilidade para o produtor. Investimento, é um investimento, é uma possibilidade, é uma oportunidade. Então, cada vez mais que a gente consegue tomar essas melhores práticas para o nosso meio ambiente, a gente pode encontrar mercados, e existem hoje mercados, que pagam por isso e pode trazer uma rentabilidade ainda melhor para nós como país. Então, é bem importante a gente estar cada vez mais olhando a sustentabilidade com o olhar de importância que ele efetivamente tem. Bom, nos últimos anos, medidas como os tarifaços aí dos Estados Unidos e tensões comerciais entre grandes potências, você já citou aí, né, alteraram fluxos logísticos e custos internacionais. Comenta um pouquinho para a gente sobre como esses movimentos impactaram o agronegócio brasileiro em 2025 e qual é a expectativa para 2026, especialmente aí no mercado de fertilizantes. O impacto foi claro em 2025 e a perspectiva não só da Yara, mas do mercado é que isso continue acontecendo e continue trazendo um impacto para os produtores rurais. Então, é importante cada vez mais, assim como a gente já está falando, manter o olhar atento a todas as variáveis e como elas se conectam. Então, nós tivemos um impacto, claro, como você comentou, das tarifas do governo americano de frente a diversos países e o Brasil foi um dos afetados. Mas esse tarifaço, ele começou no início do governo Trump, quando o Brasil ainda não estava diretamente ligado a ele. E nós já tivemos um impacto a isso, nós já tivemos mudanças de fluxos comerciais. Isso, vou te dar um exemplo claro. Nós tivemos uma tarifa dos Estados Unidos frente ao governo da Argélia, então de produtos saindo da Argélia, entrando nos Estados Unidos, de uma tarifa de cerca de 30%. A gente pode imaginar,
mas o que tem a ver o que está acontecendo entre a Argélia e os Estados Unidos, aqui comigo que estou no Brasil? Tem tudo a ver. A Argélia é um grande produtor de nitrogenado, especialmente de ureia. Então, a mudança de fluxo desse país para os Estados Unidos, eles precisam se redirecionar para outros mercados. Então, toda essa mudança, ela traz impacto e também traz oportunidade. Assim como nós vimos em 2022. O Brasil era um claro importador e grande importador de fertilizante vindo da Rússia. Com o início da guerra e a mudança da tomada de posição frente a essa situação, houve uma mudança clara de fluxo comercial. Isso traz um impacto para o Brasil. Então, é super importante a gente manter os nossos olhos no radar para todas essas situações, entendendo também como as relações comerciais entre diferentes países podem nos trazer uma oportunidade. Um exemplo claro do que nós vimos acontecer em 2025. O exemplo da soja. A China teve uma relação comercial estremecida com os Estados Unidos, que vem aí desde o início do governo Trump, isso lá em 2018, e agora com o retorno, isso continuou, e a soja foi uma das afetadas. Então, nós tivemos um redirecionamento de compras da China, parando de comprar produto dos Estados Unidos e tendo que comprar de outras regiões, porque a demanda continua. Então, o fluxo comercial ele precisa ser redirecionado. Então, o Brasil entrou como protagonista nesse momento, então como um principal parceiro da China. Então a gente pode ter um viés não só de impacto, mas também de oportunidade. São obstáculos e oportunidades que vão se abrindo, né? Exatamente. O mercado vai mudando, né? E por isso é tão importante a gente estar analisando cenários. Isso pode ser um impacto negativo? Isso pode se tornar uma oportunidade? Seja diretamente para mim, seja aos preços dos insumos, das culturas, como que isso pode chegar para mim? Então, é super importante a gente estar analisando como relações comerciais, como ataques e conflitos em regiões específicas podem gerar também um impacto aqui para o Brasil e trazer isso para a nossa realidade. Então, são fatores que muitas vezes eles podem não estar claros, mas aqui o nosso papel é dar o melhor direcionamento de que sim, eles estão conectados e a gente precisa ter um olhar atento para tomar a melhor decisão. E quais você considera, né, que foram os principais impactos que a gente sofreu aí em 2025? Eu te diria que os principais impactos estavam 90% relacionados à geopolítica. Então, mudança tarifária com impactos diretos ao Brasil, com uma tarifa de 50%, então impacto direto em culturas como milho, soja, HFs, então muito impacto em manga, abacate, uva, laranja, o suco de laranja, a própria celulose também tivemos impacto, a arroba do boi também teve um grande impacto, porque os Estados Unidos é um país que compra grandes volumes de produto vindo aqui do Brasil, então o mercado ele precisa se readaptar a essa situação. Então, o tarifaço, essa relação comercial com os Estados Unidos trouxe um grande impacto, tanto quando a gente olha para o preço da cultura, quanto também para o preço dos insumos. E em 2025, um grande impacto também foi o conflito no Oriente Médio, que é uma região com uma grande produção de produtos nitrogenados, e eu diria especialmente a ureia, mas também é uma região produtora tanto de fosfatado quanto de potássio. Então, a gente precisa fazer uma reorganização de, ok, se isso é um risco e pode ser que não tenhamos esse produto disponível e a safra não pode parar, a janela de plantio está aí, o produtor precisa se adequar ao ideal para fazer esse plantio, para ter uma rentabilidade produtiva, ter uma eficiência no campo. Como que a gente vai se readaptar a isso? Então, eu diria que esses, geopoliticamente falando, foram os dois principais fatores, mas nós também vimos fatores como o clima, a presença do El Niño, do Laninha, modificando o mercado e modifica de diferentes formas, porque a gente pode ter um impacto específico na região sul, diferente da região norte e nordeste. Então, a gente precisa fazer análise também da oferta e demanda global. Nós temos mais produto disponível, que pode trazer um impacto negativo para o preço da cultura, ou o contrário, nós temos um impacto de menos produto disponível, então uma oferta menor e uma demanda maior, como foi o exemplo do café nesses últimos anos. Isso pode trazer um impacto também em preço. Então, acredito que a palavra da vez que se consolidou em 2025 e vem também para 2026 com toda a força é a eficiência produtiva. Então, a gente precisa tomar a melhor tomada de decisão para ter a safra no momento ideal, com as melhores condições e com o melhor manejo para a gente ter também uma safra de grande produtividade. E assim, conseguir ir contornando o que vai acontecendo de volatilidade no mercado. Para isso, seu time está lá, né? E está trabalhando. Presente, exatamente. É isso aí.
Bom, o ano de 2026 ele vai ser marcado por eleições no Brasil, que é um fator historicamente ligado à volatilidade do câmbio e grande expectativa econômica. Como esse contexto pode influenciar o agronegócio aí na sua leitura e o mercado de fertilizantes e como a Yara se organiza para seguir oferecendo previsibilidade e suporte ao produtor nesse momento aí de eleições? É muito importante, em momentos de eleições, a gente conseguir fazer uma análise do mercado de que cenários de incerteza geram movimentos de risco. Então, uma tomada de decisão com mais cautela. Então, a nossa orientação é o produtor rural cada vez mais estar olhando esses movimentos de incerteza ou como o mercado está respondendo a isso, seja em fatores como o câmbio, as relações comerciais entre os países, como que a gente está tendo impacto disso no preço das culturas e no preço dos insumos. Então, um período de incertezas e eleições tradicionalmente trazem isso, sejam elas eleições municipais, sejam elas eleições a presidentes, e não excluo acontecer apenas do Brasil, mas também em outros países. O ano de eleição dos Estados Unidos também trouxe um viés de incerteza que trouxe um impacto para o mercado agro. Então, nós precisamos estar ainda mais atentos à volatilidade que pode acontecer no mercado, para a gente estar atento à oportunidade de tomar a melhor decisão. Então, efetivamente, nós temos que aproveitar da incerteza e do risco com cautela, mas também com oportunidade. Bom, considerando culturas estratégicas como soja, milho, café e HFFs, quais foram os principais aprendizados de 2025 e quais as oportunidades e desafios que você enxerga aí para 2026 no cenário tanto do Brasil quanto do mundo? 2025 nos trouxe um aprendizado muito importante da necessidade de sempre estarmos aprofundando no conhecimento e no aprendizado do mercado. E informações confiáveis se mostraram ainda mais importantes em 2025 em um cenário de tanto risco, incertezas e desafios que tivemos no Brasil e globalmente. Então, para 2026, eu te diria que de oportunidades que nós temos é analisar como tomar a melhor posição em cada um desses cenários. Então, analisar bem próximo o que está acontecendo no clima, como um atraso de plantio pode ter um impacto na próxima cultura, como que isso pode trazer um impacto regionalizado, o que está acontecendo na China, como está a produção de suínos na China pode trazer um impacto para o preço da minha cultura aqui no Brasil e como isso pode trazer um impacto para a minha rentabilidade ou até uma melhoria para a minha rentabilidade. Então, é necessário analisar os fundamentos tanto globais quanto também nacionais do que está acontecendo aqui no país e analisar especificamente para o cenário de cada cultura. Nós tivemos culturas esse ano que tiveram um desafio ainda maior de rentabilidade, margens mais apertadas. Então, continuar entendendo e analisando os fatores para que o período da decisão ele seja no de melhor oportunidade possível, que a gente consiga, nesse momento, ter a melhor margem para ter um ambiente saudável financeiro em cada uma das safras dos nossos produtores de norte a sul do Brasil. E analisar também cultivos que têm uma rentabilidade hoje que traz uma margem muito positiva. Será que eu posso demorar numa tomada de posição? Será que não pode trazer um acontecimento no mercado que pode mudar tudo e o cenário da minha cultura e da minha rentabilidade, que eu tinha uma perspectiva, mudar? Será que eu deveria tomar posição dessa forma? Eu preciso ir com um pouco mais de cautela? Então, é muito importante a gente analisar o cenário de cada um dos cultivos, de cada uma das regiões, as suas peculiaridades e também o produtor está olhando para a sua realidade. O que está acontecendo da porteira para dentro da sua fazenda? Então, informação e informação de confiança em 2025 se provou que é extremamente importante para a tomada de decisão e isso eu digo de toda a cadeia. De quem está produzindo fertilizante, a quem está lá comprando e colocando a cultura no campo. Então, informação confiável, ter pessoas de confiança, ter um direcionamento estratégico pensando na realidade do produtor e ele ter uma saúde financeira ainda melhor naquele ano, é muito importante. E em 2026 continua como um desafio e também uma oportunidade para o produtor. É isso aí. Para encerrar, né, considerando tudo que vivenciamos em 2025 e os movimentos que já se desenham aí para 2026, quais são os principais pontos de atenção que o produtor rural deve ficar atento aí, né? E dentro desse cenário, quais as culturas que devem sentir impactos mais significativos, tanto no contexto nacional quanto internacional?
A gente precisa fazer uma análise tanto do cenário das culturas, mas também do cenário dos insumos. Analisando que para o produtor rural, ele precisa fazer análise de todo o sistema dele. Então, entrando no universo dos fertilizantes, o que o produtor precisa analisar em 2026, que foi um ponto de atenção em 2025? Analisando cada nutriente. Eles têm fluxos comerciais diferentes, eles têm origens diferentes e têm políticas diferentes que acabam impactando o mercado. Exemplo, o produtor precisa acompanhar as políticas comerciais de exportação da China sobre fertilizantes. Em 2025, a China fez um processo de barragem de exportação de fertilizantes. Então, nós não tivemos, exemplo, fosfatados de alta concentração sendo exportados durante um período longo do ano. Acaba criando um cenário de restrição no mercado, fazendo gerar um aumento de preço. Então, entender se isso efetivamente vai acontecer em 2026, pode ter uma mudança da política do governo chinês quanto a isso ou não, e pode ter mais produto disponível a preço mais competitivo, né? Com uma maior possibilidade para o produtor rural ter uma acessibilidade ainda maior quando a gente fala de custos de toda a sua produção. É acompanhar mesmo, por exemplo, esse movimento lá. O cara ficar atento Exatamente. no que está acontecendo na China. Aí depende assim, olha, a China mudou aqui a política dos fosfatados, aí é a hora de eu comprar, né? Porque provavelmente isso vai reduzir o preço no mercado internacional, né? Exatamente. No mesmo viés, a gente pode falar da ureia, que foi um outro fertilizante que, vindo da origem China, também teve um momento de parada de exportação pelo governo chinês. E a gente acompanhar os momentos de abertura e momentos também de fechamento pode nos fazer tanto tomar a melhor decisão quanto trazer um impacto negativo para o nosso sistema. Então, é super importante a gente fazer essa análise. Também, ainda falando sobre fertilizantes, é importante fazer a análise das regiões produtoras. Então, ali no Oriente Médio, o que tem de produção de fertilizante? Qual que é o impacto disso global? Como isso pode mudar os fluxos? Para onde que o Oriente Médio está mandando essa produção? Há um conflito acontecendo, há um cessar-fogo, há uma disrupção daquele mercado que pode trazer um risco. Pode não necessariamente ser um risco direto de menor disponibilidade de produto, mas pode trazer um viés de risco, por exemplo, para o frete marítimo, para o seguro marítimo, que no final das contas isso cai no preço para o produtor rural. Então, analisar como tudo isso se entra em conjunto, essas variáveis se conversam e acabam trazendo impacto. Então, analisar o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Oriente Médio, as políticas da Europa, tanto quanto ao carbono, mas quanto também a relação comercial com a Rússia, que ainda está em um momento de guerra ali com a Ucrânia, então ainda é um momento delicado para o mercado. E quando a gente olha para o viés das culturas, olhando os maiores desafios que entendemos, ele segue bastante em linha com o que já vimos acontecendo em 2025. Então, quando a gente olha para desafios, é um momento de olhar com ainda mais cautela e ainda mais responsabilidade e tomar a melhor decisão, ter a melhor instrução e estar embasado em conhecimento, em aprendizado e o que está acontecendo no mercado. Então, buscar cada vez mais oportunidades de comercialização da soja em momentos em que o preço e os fundamentos indicam que agora é o momento de fazer isso. Da mesma forma, a compra de insumos, seja olhando aqui para o fertilizante, seja também para o defensivo. Quando a gente olha para outras culturas, como o café, como para HFs, a gente também precisa analisar como que está o balanço de oferta e demanda. Existe algum impacto em alguma região produtora que pode trazer menos produto e a demanda se manteve ou a demanda aumentou? Isso pode melhorar a minha rentabilidade, mas eu ainda assim preciso tomar a melhor decisão, seja pensando em preço, seja pensando em eficiência produtiva. No final das contas, a gente ter a melhor eficiência, ter a melhor produção possível para aquela safra, vai gerar um resultado positivo para o produtor. Então, é importante que a gente continue olhando isso em 2026 e sempre lembrando, hoje a nossa visão de desafios, eles podem mudar. E os desafios de hoje podem se tornar a oportunidade de amanhã. Sim, é só hoje mesmo. É só hoje mesmo, pode ser só agora. É isso mesmo, né? Bom, para isso, vocês podem contar com o time da Isa, que ela está aí super afiada para ajudar a tomar essas decisões, né? Ajudando aí o time comercial. Bom, agora a gente vai, Isabela, para o nosso famoso bate-bola. Vamos lá. Que a gente faz com todos os convidados aqui, que é para conhecer um pouquinho melhor de você. Primeira coisa, eu queria que você me dissesse qual, na sua visão, né, o maior desafio para o agronegócio em 2026. O maior desafio para 2026 é a volatilidade do mercado.
e todos os riscos que estão envolvidos em todos os fatores, sejam eles econômicos, geopolíticos, nas relações comerciais entre diferentes países, de diferentes regiões. Então, é o maior desafio para 2026, a gente entender como que tudo isso se relaciona e como que a gente pode trazer isso para o Brasil em forma de oportunidade ou não. Então, a volatilidade do mercado segue como o maior desafio para 2026. Tá vendo você, produtor que está em casa? Olha, é muita coisa para acompanhar. Então acompanha a gente aí nos nossos canais digitais que a gente traz sempre conteúdo sobre isso, né? É isso aí. Qual a sua principal conquista profissional aqui na Yara? Eu diria que são muitas conquistas aqui dentro da Yara, sejam conquistas profissionais para minha carreira, ou seja, também conquistas que vêm num viés pessoal mesmo, como Isabela. Então, eu diria que nesse último ano a minha principal conquista foi ter um time junto comigo. Então, hoje eu tenho um time de 4 analistas olhando para coisas diferentes e ter a capacidade, o privilégio de ter um time para gerir, para liderar, para incentivar e para pensar na carreira de cada um também e como todo o nosso trabalho gera um impacto para alguém que está lá na ponta, está lá na sua fazenda, está lá buscando a melhor posição para ter, no final das contas, um ambiente saudável, tanto financeiramente quanto também com sua família e toda a sua vida. Então, hoje, ter um time junto comigo é um grande privilégio e uma grande conquista para mim como pessoa e como profissional. E eu diria também que uma conquista que aqui dentro da Yara é extremamente positiva, eu vejo que várias pessoas têm o mesmo sentimento que eu também tenho, é como a gente trabalha em um ambiente seguro. Como a gente trabalha em um ambiente aberto, que permite que a gente converse, dialogue, crie vínculos, crie amizades. Então, uma das minhas grandes conquistas também aqui na Yara são todas as amizades que eu criei, seja aqui no Brasil, seja dentro do meu time, sejam com pessoas que estão lá fora. Então, isso com certeza veio de uma forma muito positiva para mim, que a Yara trouxe para a minha vida. Uma personalidade inspiradora. Nós temos vários, mas um que eu te diria com muito carinho e que eu acompanho há muitos anos, e eu li um livro dele lá atrás, quando eu ainda estava adolescente, e senti que me trouxe um viés de muita coragem para lidar com a vida e as adversidades. É um escritor que se chama Nick Vujicic. Esse escritor, ele, desde que nasceu, já enfrenta dificuldades e obstáculos que muitas vezes é uma realidade ainda mais complexa do que a gente vive, e me trouxe a lição de o quanto é importante a gente levar a vida com coragem. Os obstáculos, eles vão continuar acontecendo, eles vão acontecer de formas diferentes para cada um, na realidade de cada um. Então, é importante a gente ter coragem, porque se a gente tem vontade, mas não tem coragem, o resultado não vem. Seja ele a busca pelos nossos sonhos, seja ele de um viés pessoal, um viés profissional, um viés de família, mas me trouxe muito forte o quanto é preciso a gente ter coragem para enfrentar a vida. A vida, ela não é um morango, não é um morango para ninguém, mas pode ser ainda mais difícil para várias pessoas, e a gente precisa levar isso com muita força, garra, fé e também gratidão. É isso aí. Um sonho. Um grande sonho para mim, e que eu tenho a felicidade de já ter começado a conquistar ele, é conhecer o mundo. Hoje, para mim, é muito importante a gente ver o mundo e as realidades e as culturas de diferentes óticas, a gente sair um pouco da nossa bolha, entender toda a pluralidade que existe. Então, um sonho que eu já estou conquistando, mas ainda tem um grande caminho pela frente, é continuar conhecendo o mundo. Isso falando aqui sobre Isabela pessoa. A Isabela profissional, eu te diria que o meu grande sonho é ser uma mulher de impacto no agronegócio. Em um ambiente que a gente sabe que a mulher enfrenta desafios a mais, é um ambiente muito masculinizado, e o meu grande sonho é ser uma referência tanto para outras mulheres quanto também dentro do setor. Então, estou trabalhando muito para chegar nesse ponto, para alcançar esse momento. Está no caminho, está Estou no caminho. É isso. Aí. Um filme imperdível. Um filme imperdível, eu vou te falar um filme da Disney, que Adoro. para mim é muito importante para a gente ver a vida de diferentes óticas. Muitas vezes a rotina ela é muito dura e a gente vai fazendo as coisas no automático e para de pensar de onde a gente veio, como a gente está aqui, para quem a gente deve gratidão, quais são as coisas efetivamente importantes, quais são os problemas que a gente tem que dar um peso mesmo ou que não devem ter tanto peso assim.
que é o filme da Disney que se chama Viva, A Vida é uma Festa, que nos mostra o quanto a gente tem que olhar com carinho para o nosso passado, para onde a gente já chegou, para quem nos trouxe até aqui e olhar para o futuro com um peso ideal da gente chegar em um balanço entre a vida, os amigos, a família, a saúde, o trabalho. Então, foi um filme que me marcou muito e toda vez que eu assisto, mexe comigo de novo e indico para todo mundo. É um filme leve, mas que traz uma mensagem muito importante. Alerta de choro, eu chorei. Alerta de choro, quando eu isso assisti. aí. O que faz no seu tempo livre? Eu sou uma pessoa muito simples no meu tempo livre. Como é toda essa montagem de cenários no dia a dia, todos esses exercícios, a gente acaba tendo um desgaste mental muito grande de estar pensando em tudo que pode acontecer. Então, nesse tempo livre, eu gosto de descansar minha mente. Eu gosto de estar num lugar fora, seja estar na praia, seja estar num lugar com uma trilha, uma cachoeira, estar relaxando, ou seja, estar em casa com a minha família, com o meu noivo, com os meus amigos, curtindo, aproveitando, seja vendo um filme, seja contando da vida, seja tendo um momento simples, leve. né? Sou uma pessoa super simples. É isso aí. E um conselho para os profissionais aí do setor de inteligência de mercado? Eu diria que um grande conselho é se desafie. Se desafie a pensar, se desafie a se comunicar, se desafie a estar em contato com pessoas que podem trazer visões diferentes do que está acontecendo e tirar vieses de mercado. E não tenha medo de dar sua opinião, não tenha medo de se posicionar. Conquiste o seu lugar, porque o seu lugar é seu e ninguém toma. É isso aí. Bom, quero agradecer demais a sua presença aqui, viu, Isabela? Obrigado pelo todo o conhecimento que você compartilhou com a gente. Eu sei que é bastante coisa, né? Não dá para falar de tudo, mas eu acho que deu para dar uma boa ideia aí para o pessoal de casa do que é essa inteligência de mercado e do que a gente pode esperar para 2026. Obrigado, viu? Obrigada, estamos juntos e estou aqui para o que precisarem. Em breve voltará. Espero que com boas notícias. É isso aí, toda a torcida. Bons cenários. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, viu? A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer você por sua audiência e quero te convidar a conhecer os outros conteúdos da Yara nos nossos canais digitais. Esse foi mais um Momento Yara para a sua lavoura. A gente se vê em breve. Até lá!